Vamos aplaudir aos céus pela vida do apóstolo Fred Berry, que está aqui conosco, que vai trazer algo da parte do Senhor. Vamos aplaudir aos céus. Deus abençoe. Amém. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. So good to be with you tonight. É tão bom estar aqui com vocês hoje à noite. Thank God for your apostle. Graças a Deus pelo apóstolo de vocês aqui. He's my apostle too. Ele também é o meu apóstolo. We are family. Nós somos família. Amen. Amém? Don't you love our bishop? Vocês não amam nosso bispo? A bispa? Bonita. Ela é muito linda, né? And now you see the work of the Lord in their family. E agora vocês também veem a obra de Deus na família deles. What God's doing in Alan's life is amazing. O que Deus está fazendo na vida do Alan também é impressionante. But it can happen for you as well. Mas pode acontecer com vocês também. Amen. Amém? All you have to do is submit to the will of God. O que vocês têm que fazer é submeterem-se à vontade de Deus. Lift your hands to the Lord now. Levantem as tuas mãos para o Senhor. It's a beautiful atmosphere here tonight. É muito bom que vocês estão aqui hoje à noite. I've come to teach and to impart the word of the Lord to you tonight. Eu vim aqui então para ensinar e transferir da parte de Deus para vocês hoje à noite. In the next couple of Wednesdays, E nas próximas quartas-feiras também, we're going to prepare you nós vamos preparar vocês to walk in the grace and the anointing that God has on your life. para que vocês andem e operem na unção que Deus tem, na graça que Ele tem para a vida de vocês. It's time to raise an army. É tempo de levantarmos um exército. It's time to walk in victory. E é tempo de andarmos em vitória. Wave your hands at the Lord tonight. Assine a sua mão assim para o Senhor. There's a beautiful presence here tonight. Há uma presença linda aqui hoje à noite. The Spirit of the Lord is here. O Espírito do Senhor, Ele está aqui. I want you to begin to pray now. Let's pray. Eu quero que vocês comecem a orar. Vamos começar a orar That agora. means you talk to God. Isto quer dizer, vocês vão falar com Deus, amém? Begin now. Comecem então, comecem. This is as far as I can go. Eu só posso levá-los até aqui. You now need to talk with God. Agora vocês é quem precisam falar com Deus. We're going to read the Word of God. Nós vamos ler a palavra de Deus, That's the mind of God. que representa a mente de Deus. But when we read the Word, Mas quando nós a lemos, you should expect vocês deveriam esperar to see what He says to you. verem o que Ele diz para vocês. And when you declare E ao declararem what you see, o que vocês veem, you will prophesy. vocês vão então profetizar. And when you prophesy, E ao profetizarem, you should expect the word not to return void. vocês deveriam esperar que a palavra não volte vazia. The words that come out of your mouth from now on As palavras que sairão da boca de vocês de agora em diante should be agreement with the word of God. deverão estar sempre em concordância com a palavra de Deus. If you're in agreement with the word of God, Porque se vocês estiverem em concordância com a palavra de Deus, then nothing will be impossible. então nada será impossível. So begin now. Let's pray. Let's pray. Comece então agora, vamos orar, vamos Open your orar. mouth now. Pray, pray, Abra a pray, boca, pray. orem, orem, orem. He knows every language under the Ele sun. conhece todas as línguas debaixo do He sol. knows French. Ele conhece He francês, knows German. conhece alemão. I know he knows Spanish Eu and sei que ele English. conhece inglês e espanhol. And I know he loves E Portuguese. eu sei que ele ama o português. So open your mouth now. Então abra a boca agora. We're going to turn the music up a little bit. Turn the Nós music vamos, up now. vamos erguer Open your pouquinho o mouth. volume da Open your música. mouth now. Pray, 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 Abra a pray. boca e falem com ele. If you spend enough time in his presence, Se vocês gastarem tempo suficiente na if you presença spend enough dele, time in his presence, se gastarem tempo suficiente na he'll presença give you dele, a language that's above the natural ele language. vai lhes dar uma língua que está acima de toda a língua natural. That language, E esta língua, speaking in tongues, que é o falar em línguas, glossolalia. que é glossolalia, When you pray in the Holy Ghost, ao orarem no Espírito Santo, you are no longer talking to man. vocês não mais vão estar falando You com are o no homem. longer talking to your neighbor. Vocês não mais vão estar falando com o You seu are vizinho. talking directly to God. Vocês vão estar falando diretamente a Deus. Open your mouth. Abra a boca. Don't be ashamed of him. He's not ashamed of you. Não se envergonhem dele, ele não tem vergonha de vocês. Pray in the Holy Ghost. Ore no Espírito Santo. You are praying mystery. Vocês estarão orando em mistério. God has put
putting things in your heart now. Deus está colocando coisas no coração de He's vocês agora. revealing mysteries to you E Ele está now. revelando mistérios para vocês agora. His perfect will is being released into your heart A right vontade now. perfeita dele está sendo liberada no coração de vocês Pray, agora pray, mesmo. pray, pray, pray. Orem, orem, orem. Shekedebo, shekede. Rabba, shekedede. Strong prayer, strong prayer. Pray. Orações fortes, fortes. Orem, orem. He will answer you. E Ele vai lhes responder. He will show you E Ele things vai to come. mostrar a vocês coisas que ainda vão acontecer. You were never meant to be alone. Vocês nunca deveriam estar sozinhos. He's always with you. Ele está sempre com vocês. And out of your belly will flow rivers of living E water. do teu interior fluirão rios de água viva. Shedebo, shekede. Oriol, Everywhere you go, todo lugar que você for, He will be with you. Ele estará com vocês. He will lead you. E Ele vai liderar He vocês. will guide Ele you. vai guiar a vida de He vocês. will show you what to do. E Ele vai mostrar a vocês o que fazer. And if you can be led by the Spirit of Se God, vocês puderem ser deixados ser levados pelo Espírito de Deus, you don't lead Him. você não o lidera. He leads you. É Ele quem lidera vocês. He tells you what É to Ele do. quem diz a vocês o que fazer. If you obey the voice of the living God, Se vocês obedecerem a voz do Deus vivo, if you learn to hear His se voice, vocês aprenderem a ouvir a voz you dele learn to obey His e voice. obedecer a sua voz, When you open your mouth, quando abrirem a vossa boca, say what He tells you to say, digam o que ele diz para vocês dizerem. it shall come to pass. Isso então acontecerá. Nothing will be able to stop it. E nada vai poder barrar vocês. You have it in your heart Vocês tonight. têm no coração de vocês hoje à noite. You have it in your mind tonight. Vocês têm na mente de vocês hoje à noite. The Word of God, A palavra de Deus. the true and living Word of God. Palavra verdadeira e viva de Deus. And from this night forward, Desta noite em diante, no weapon formed against you is going to prosper. nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. When the doctor says you're sick, Se você está doente, you can look at the doctor você pode ir ao médico and say, by His stripes, I'm healed. e dizer: pelas suas pisaduras eu sou curado. Did you hear what I just said? Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? I don't care what they say to you. Não me importa o que os médicos digam para vocês. When you have this word Quando você tem essa palavra aqui, ó, in your heart, no teu coração, in your mind, na tua mente, and the Spirit of God e o Espírito de Deus, prompts you with a living word, ele então leva você a falar a palavra viva. and you prophesy, E você profetiza: I shall live and not die. eu viverei e não morrerei. You can look at the doctor. Você pode então olhar para o médico. You can prophesy to the doctor. Você pode profetizar até para o médico: Doctor, doutor, I will outlive you. eu te ouço. I will go to your funeral. Eu vou pro teu funeral, porque eu I vou will viver. preach on your grave. Eu vou pregar ainda na tua Because tumba. my God, my God Porque o meu Deus, meu Deus, meu has Deus, already healed me. ele já me curou. In Jesus' mighty name. Em o nome poderoso de I Jesus. said in Jesus' mighty name. Eu disse em o nome poderoso In de the Jesus. name that is above every name. Neste nome que é acima de todos os nomes. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo nosso Senhor. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Give the Lord a good clap of praise Vamos now. aplaudir ao Senhor agora. Hallelujah. Aleluia. Sit down, sit down, sit down. Pode sentar-se, pode sentar-se, pode sentar-se. You got me excited tonight. Vocês fizeram me ficar bem entusiasmado hoje à I'm noite. so glad to be with you tonight. Estou muito contente em estar aqui com vocês hoje. I want to teach tonight. Can I teach tonight? Eu quero ensinar hoje à noite. Tudo bem? Pode ensinar hoje à noite? Can we just be family tonight? Podemos ser família hoje à noite? Amen. Amém. I want you to open your Bibles tonight. Então, por favor, abra suas Bíblias. Acts chapter 19. Atos 19. I want to declare to you Eu queria declarar para vocês the word of the Lord, a palavra do Senhor. and I want to help you understand E eu quero ajudá-los a compreender why you need the Holy Ghost. por que vocês precisam do Espírito Santo. I want to help you to understand Eu quero ajudá-los a compreender that you were never meant to live this life alone. que vocês nunca deveriam viver esta vida sozinhos. You were always meant to have His presence with you. Mas a presença dele sempre deveria estar com vocês.
Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Now, I don't know what your background is. I don't know where you were born in the things of God. Bom, eu não sei qual é a formação de vocês, não sei o que vocês conhecem da palavra de Deus, das coisas de Deus. But the Bible declares this truth to us. Mas a Bíblia declara a seguinte verdade para nós: That we have one Father. que nós temos um Pai. Amen. Amém? Now, where you were born may be different. Onde vocês nasceram talvez seja diferente. You may have been born a Baptist. Talvez vocês nasceram numa igreja batista. The house where you're born, the mother of which you were born from. Talvez tenha sido a casa em que vocês nasceram, a casa que recebeu vocês em Cristo. The Baptist Church, Uma igreja Lutheran Church, batista, ou uma igreja luterana, Presbyterian Church, ou presbiteriana, even Catholic Church. até mesmo talvez uma igreja católica. Wherever you were born in the things of God, Seja onde você nasceu nas coisas de Deus, we have one Father. nós temos somente um Pai. And we need to have a lifestyle E nós precisamos ter um estilo de vida of listening to His voice. de ouvir a voz dele. The Bible says, man does not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. A Bíblia diz que o homem não viverá somente do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. So that means if you are born wherever you're born, Então, não importa onde vocês tenham nascido nas coisas de Deus, you can get born again in a Catholic church. vocês podem nascer de novo até numa igreja católica. My wife got saved in a Catholic church. A minha esposa aceitou Jesus numa igreja católica. I got born again in a Baptist church. Eu nasci de novo numa igreja batista. But we both hungered and thirst for Jesus. Mas ambos tínhamos uma fome e uma sede de Jesus. We began to read the Word. E aí então nós começamos a ler a palavra. We continued to listen to God. E continuamos a ouvir a voz de Deus. And my wife began to E understand então a minha esposa começou a compreender, in a Catholic church, ainda lá na igreja católica, that Jesus que Christ Jesus Cristo is the way, é o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. And so she continued after him. Então ela continuou nas coisas de Deus. I understood that in a Baptist church. Eu tive esse entendimento ainda na igreja batista. But I continued after him. Mas eu continuei a buscá-lo. And when I found him, E quando eu o encontrei, and then he found me, e ele me encontrou, he baptized me with the Holy Ghost. e ele então me batizou no Espírito Santo. Did you hear what I said? Vocês ouviram o que eu disse? I didn't stay in my tradition. Eu não permaneci nas minhas tradições. I stayed in a relationship. Eu permaneci no meu relacionamento. And if you stay in a relationship with Jesus E se Christ, vocês permanecerem no relacionamento com Jesus Cristo, he'll begin to talk to you. ele vai começar então a falar com He'll vocês. say, "Psst, Vai vamos lá. dizer, vem, Come on. vem, vamos. Come Vamos, on. vem, vem, Come on, vem. come on, come, Vem, come, vem, come vem. to Dookie's house. Vem aqui para casa do Duque. Come see my apostle. Vem aqui ver o meu apóstolo. Pow! Pá! And you'll get filled with the Holy E Ghost. você então foi cheio do Espírito Santo. You'll begin to experience E miracles. começaram então a experimentar milagres. You can't deny the miracles that have been done in this house. Vocês não podem negar os milagres que têm acontecido aqui nesta casa. But I got news for you. Agora eu tenho notícias para vocês. Apostle Dookie didn't do them. O apóstolo Duque não os fez, não fez os milagres. Bishop Sonia didn't do them. A bispa não fez. A bispa não fez os milagres. Bispa Bishop Dookie, Ingrid she didn't do it. não fez os milagres. Alan, he didn't do it. O pastor Alan não foi ele quem fez. It was the Spirit of God. Foi o Espírito de Deus. And so our job is to make room for the Spirit of God. Então o nosso trabalho é abrir caminho para o Espírito de Deus. So what I'm going to tell you over the next 3 Wednesdays. Então o que eu vou dizer nesta quarta, hoje, na próxima e na próxima quarta-feira? I'm going to be back next Wednesday. Eu voltarei então na próxima quarta-feira. And the last E Wednesday, então mais uma. I'm going to lay my hands on everybody. Na última, eu vou então impor minhas mãos sobre todos vocês. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? I personally will lay hands on everybody that comes in the house. Eu pessoalmente vou então me impor minhas mãos sobre todos que vierem aqui. Because they won't be my hands. Então, porque ele ungiu minhas mãos, They'll be his hands. serão as mãos dele. I have to explain. Eu tenho que explicar. I'm only the secretary. Eu sou somente um secretário. I work for him. Eu trabalho para ele. He's here. E ele está aqui. He's here Ele está aqui
by the Spirit of the Lord. pelo Espírito do Senhor. And so as we read this word tonight, E então, ao lermos a palavra dele hoje à noite, Acts chapter 19, 1 through 6, então Atos 19, de 1 a 6, I want to prepare you for what God wants to do, eu quero preparar vocês para o que Deus ainda tem a fazer, because you're going to need power. porque vocês vão precisar de poder. You're going to need power. Vocês vão precisar de poder. He's going to release his power in your life. E ele então vai liberar o poder dele na vida de vocês. And then nothing will be impossible. E então nada, absolutamente nada será impossível. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Are you really ready for that? Vocês estão realmente prontos para receberem isso? That's going to require a commitment. Agora isso vai exigir de vocês um compromisso. If you're committed to God, Se vocês estiverem compromissados com Deus, He'll be committed to you. Ele também vai estar comprometido com If you vocês. keep your hands clean, Se vocês mantiverem suas mãos limpas, your heart pure, seu coração puro, He will inhabit your life. Ele vai então habitar na sua vida de tal maneira. There'll be so much of His presence in your life. Vai haver tanto da presença dele na sua vida. It'll be like this water. Vai ser como esta água. It will just overflow. E ela vai transbordar. It just keep pouring in. Continua então jorrando, continua colocando There'll be mais e so mais. much of His presence, it will just overflow. E vai haver tanto da presença dele que vai transbordar. And everywhere you go, E por onde vocês forem, everywhere you go, people will just be getting wet. Wow. as Wow. pessoas vão começar a dizer: uau, uau. You'll walk into the supermercado, Você vai entrar num supermarket and the presence of God will overflow the supermarket. e a presença de Deus então vai estar ali transbordando no supermercado. Is that what you want? É o que vocês querem? Do you want that? Vocês querem isso mesmo? Then that's going to require a sacrifice. Isso vai requerer um sacrifício de vocês. You can't buy it with money. Vocês não podem comprar com dinheiro. It's going to require one thing and one thing only: Vai exigir uma coisa e somente uma coisa de vocês: time in His presence. tempo na presença dele. That's a sacrifice. É um sacrifício. I see your sacrifice tonight. Eu vejo que vocês fizeram um sacrifício hoje à This noite. is a Wednesday night. It's raining in São Paulo. É uma quarta noite, está chovendo aqui em São Paulo. People were supposed to be here, but they didn't make it, but you made it. Pessoas que deveriam também estar aqui não conseguiram, mas vocês conseguiram. So now that you made the sacrifice, Então agora que vocês fizeram esse sacrifício, let's eat this word now. vamos comer então esta palavra agora. Have a little comida. Um pouquinho de food. This is picanha. Agora isso aqui é picanha para nós, amém? This is not milk. This is picanha. Isso aqui não é leitinho, isso aqui é picanha, amém? Amen. Amém? Look what it says here. Acts chapter 19 verse 1. Veja o que ele diz aqui em Atos 19, 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. It says when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. E então diz que quando eles ouviram esta verdade, eles foram batizados em o nome de Jesus. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Look at verse 6 now. Veja o versículo 6 agora. Our main text tonight Nosso texto principal hoje à is noite here. está aqui. It says, and when Paul had laid his hands upon them, E impondo-lhes Paulo as mãos, the Holy Ghost came on them, veio sobre eles o Espírito Santo, and they spake with tongues e falavam
em línguas and prophesy. e profetizavam. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. I'm here to tell you tonight, Eu estou aqui para dizer a vocês hoje à noite, it's time for you to prophesy. é tempo de vocês profetizarem. If you're filled with the Holy Ghost, you're doing good. Se vocês já são cheios do Espírito Santo, já está bom. But there is another level in God's presence. Mas há ainda um outro nível na presença de Deus. I can tell you the truth tonight. E eu posso dizer a vocês a verdade hoje à Because noite. many people have stopped at just one aspect of God's presence. Porque muitas pessoas pararam em um só aspecto da presença de Deus. They speak in tongues. Eles falam em línguas. They call themselves Pentecostal. E eles então chamam a si mesmos de pentecostais. I was a good Pentecostal. Eu era um bom pentecostal. I was. Eu era. But I kept listening. Mas eu continuei dando I ouvido à kept palavra. listening Continuei dando to ouvido the voice of God. à voz do Espírito de I Deus. kept getting filled and filled and filled. Continuei sendo cheio e cheio e cheio. He overflowed my life. E ele então transbordou minha vida. Then he began to show me things. E então ele começou a me mostrar coisas. Then I began to prophesy. E então eu comecei a profetizar. Then I watched the words of my mouth come to pass. E então eu observei as palavras que saíam da minha própria boca acontecendo. That's what God wants you to do. É isso que Deus quer que vocês façam. There's more, there's more, there's more, there's more. A mais, a mais, a mais, a mais. How many want more? Quantos aqui querem mais? Now tonight I do have a recommendation for you. Então hoje à noite eu realmente tenho uma recomendação para You vocês. do need to know your history. Vocês realmente precisam conhecer a história Thank de God vocês. for those that have gone on before you. Graças a Deus por aqueles que já se foram antes de nós. This used to be a Catholic nation. Porque o Brasil costumava ser uma nação católica. People used to kiss a statue. Pessoas costumavam beijar estátuas. But then people began to hear. Mas aí então pessoas começaram a ouvir They began to hear the voice of God. a voz de Deus. And things radically changed in this E nation. as coisas mudaram radicalmente nessa nação. I have a recommendation for you tonight. Eu tenho uma recomendação para vocês hoje à This is noite. one of our premier books. We're going to have it available tonight. Esse aqui é um dos nossos livros principais. Nós vamos tê-lo também disponível hoje à This noite. tells the story of the Azusa Street Revival Aqui fala and other revivals. sobre a história do avivamento na Rua Azusa e também de outros avivamentos. We had this put in Portuguese for you. E nós temos esse livro em português para vocês. And so I encourage you to get this. Então eu encorajo vocês a realmente adquiri-lo. This is going to help you see. Porque isso aqui vai ajudá-los a ver. If God did it for them, He'll do it for Se you. Deus fez para eles, Deus vai fazer para vocês também. Amen? Amém? And there's a DVD. It's in English and Portuguese. It tells the story what happened in Los Angeles. Tem aqui então um DVD que está em português e em inglês. Fala sobre a história do que aconteceu lá em Los Angeles. Matter of fact, if you want this tonight, I'm going to make sure they give you a discount. They're going to give you a special rate. Na verdade, se vocês quiserem então hoje à noite, eu vou pedir para a pessoa fazer um desconto. Yeah, if you get these together, you'll get a discount. Se vocês então comprarem os dois juntos, vão ter um desconto. Let me help you understand tonight. Agora deixe-me ajudá-los a compreender hoje à noite. Because this story Porque essa história is a pattern. é um padrão. You know God has patterns. Vocês sabem que Deus tem um padrão? God is the same. Deus é o mesmo. Yesterday, today, and forever. Ontem, hoje e o será para sempre. He doesn't change. Ele não muda. His application is different in each generation. As aplicações dele sim são diferentes em gerações diferentes. But God doesn't change. Mas Deus em si não muda. He takes the simple thing, Ele pega então as coisas simples, the foolish thing, as coisas tolas, to confound the wise. para confundir as sábias. He likes to do that. Ele gosta de fazer isso. He likes to show himself strong for the weakest of people. Ele gosta então de se mostrar forte para a fraqueza das pessoas. He likes to show himself strong for those who are humble in his presence. Ele gosta de se mostrar forte para aqueles que se humilham diante da presença If dele. you humble yourself, Se vocês se humilharem, he will come to you. ele então virá a vocês. He'll lift up your head and say, hey you, hey you. Ele então vai querer levantar sua cabeça. Oh, você, Hey, você, you. você, sim, você. I choose you. Eu te escolho, eu escolho você. And lift up your head. Então levanta assim a sua cabeça. And say, Vamala, come on, I have something for E ele you. então vai dizer, come on, vamos, vamos, eu tenho algo para você.
And so it is E então with the assim- Azusa Street Revival. Assim também aconteceu com o avivamento na rua In Azusa. America, when people like me couldn't be in a room with people like Sergio, Lá nos Estados Unidos, na época do avivamento, as pessoas não podiam estar no mesmo recinto, pessoas da cor dele e pessoas da minha cor. God chose a humble man named William Seymour. E Deus escolheu um homem simples, humilde, chamado William Seymour. He couldn't even sit in a room like this right now. Ele não podia nem ter entrado aqui num recinto, numa igreja como essa He would aqui. have to sit outside Ele teria que esperar lá fora, because of the laws in America. por causa das leis que existiam lá nos Estados It Unidos. was like Jim Crow or apartheid in South America. É como Jim Crow e apartheid na África do Sul. And so God used that. Então Deus usou até mesmo aquilo. He says, I'm going to confound everybody. E Deus então falou, eu vou confundir todo mundo. I'm choosing that guy way out there. Eu vou escolher aquele cara que está lá, ó, lá do lado de fora. He said, because I'm God, I can do what I want. Porque eu sou Deus, ele disse, eu posso fazer o que eu quero. And so when he chose Seymour, Então quando ele escolheu a Seymour, he was a humble man. ele era um homem humilde. The revival began in humility. E então o avivamento começou em humildade. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Not many wise, not many rich. Não muitos sábios, não muitos ricos. Oh, he'll make you rich. Sim, ele vai tornar vocês ricos. If you stay humble, he'll bless you. Se vocês permanecerem humildes, ele vai abençoá-los. But when you come to him, Mas quando vocês se achegam a ele, he looks at your life. ele olha então para a tua vida. If you're submitted to his will, E se vocês se submeterem à vontade dele, then he'll use you. ele vai usá-los. Amen? Amém? And so Seymour was the most unlikely person to be used by God. Então o pastor Seymour era a pessoa que ninguém acharia que poderia ser usada por Deus. So was Moses. Assim também foi Moisés. So was David. Assim também foi Davi. The list goes on and on, the people that he uses. A lista então continua das pessoas que ele usou. They were not the likely person. Eles não eram as pessoas assim mais agradáveis, mas que as pessoas achavam que iam ser usadas por ele. And so when the revival occurred in Los Angeles, E então quando o avivamento ocorreu lá em Los Angeles, there was great demonstration, então houve grandes demonstrações, tongues of fire, línguas de fogo, miracles. milagres. But then there was a prophecy. E então houve também uma There profecia. were several prophecies. Houveram várias profecias. The first prophecy A primeira profecia, was made by a young person. ela foi feita por uma pessoa jovem. This young person prophesied there's going to be a great earthquake in San Uma Francisco. pessoa jovem profetizou, vai haver um grande terremoto em São Francisco. And this young person didn't know anything. E essa pessoa jovem não conhecia nada. But 3 days later, Mas 3 dias depois, the great San Francisco earthquake occurred. ocorreu então aquele grande terremoto de São Francisco. And people began to take note. How did he know? E as pessoas então começaram a notar, perceber como é que eles sabiam. People came to Azusa Street because of the prophecy, As pessoas então começaram a vir mais para a Rua Azusa por causa das profecias, the miracles, the signs, the wonders. os milagres, sinais e maravilhas. And so the church was born on Azusa Street. E então a igreja nasceu ali na Rua Azusa. For 3.5 years, there was revival. E durante 3 anos e meio houve aquele avivamento. That was 1906. Isso aconteceu em 1906. By 1910, Até 1910. coming to the peak of the revival, Então chegando já no pico do avivamento, God baptizes 2 missionaries Deus então batizou 2 missionários. in another city, Uma outra cidade, Gunnar Vingham and Daniel Berg. Gunnar Wingert e Daniel Berg. He sends them from Chicago to New York to Belém. E Deus então os enviou de Chicago para Nova York e dali para Belém do Pará. How many know the story? Quantos conhecem a história? See, if you're a good Assemblies of God person, you know the song Belém do Pará. Então, se vocês vieram da Assembleia de Deus, vocês conhecem também essa canção do Belém do Pará. But when Gunnar Vingham and Daniel Berg came to Brazil, Mas quando Gunnar Wingert e Daniel Berg vieram para o Brasil, they had a word from God. eles haviam recebido uma palavra de Deus. They had an assignment from God. Eles tinham então uma tarefa dada por Deus. The first church they started wasn't Assemblies of A God. primeira igreja que eles começaram não foi, na verdade, as Assembleias de It was Deus. the Apostolic Faith Mission. Foi a missão de fé apostólica.
Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? They had an apostolic mindset. Eles tinham então uma mentalidade apostólica. Years later, they converted it to Assemblies of God. Anos mais tarde é que eles então mudaram o nome para Assembleias de Deus. I tell Assemblies of God all the time. E eu digo sempre isso também quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus. Gunnar Vingham and Daniel Berg weren't sent here just to start their church. Que Gunnar Vinger e Daniel Berg não vieram para o Brasil simplesmente para iniciar a igreja deles. They were sent to receive a nation for their inheritance. Eles vieram para receberem uma nação como herança. Brazil belongs to Jesus O Christ. Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. And so God is looking now Então Deus está buscando hoje em dia for a church por uma igreja that will fulfill the original mandate to Brazil. que vai então cumprir esse mandado original para o Brasil. He's looking for a people Ele está procurando por um who will povo go everywhere, que vão para todos os lugares, preaching the gospel, pregando o evangelho, laying hands on the sick, impondo as mãos sobre os doentes, casting out devils. expulsando demônios. How many say yes? Quantos podem dizer sim para isso? While Gunnar Vingham and Daniel Berg were on their way to Brazil in 1910, E enquanto Gunnar Vinger e Daniel Berg estavam no seu caminho vindo para o Brasil em 1910, something happened on Azusa Street. algo também ocorreu lá na igreja na rua Azusa. In the middle of the service, Então, no meio assim de um culto, Pastor Seymour stops in the middle of service. Pastor Seymour, ele para no meio de um culto. I mean, it was a hot service. Eu quero dizer, era um culto assim onde as coisas estavam The Spirit acontecendo. of God was moving greatly. O Espírito de Deus estava se movendo grandiosamente. But then he began to prophesy. E então, o pastor começou a profetizar. He prophesied. E ele então profetizou: He said, I see in 100 years from now, eu vejo daqui a 100 anos there's going to be a greater Azusa Street revival. que vai haver um avivamento ainda maior do que esse da rua Azusa. Did you hear what I just Vocês said? ouviram o que eu acabei de dizer? It's been over 100 years now. E 100 anos já se passaram. It's time for a greater Azusa Street revival. Então já é tempo de um avivamento maior do que aquele que houve na rua Azusa. And I believe God saw Brazil 100 years E ago, eu creio que Deus também viu o Brasil há 100 anos atrás. sent those two missionaries to prepare you for this day. E enviou aqueles dois missionários para prepará-los para os dias de hoje. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. So you have a right to prophesy Então this. vocês têm o direito de profetizarem sobre isso. If you'll understand what's been declared in the Word of God, Se vocês então compreendem o que já foi declarado na palavra de Deus, look at Acts chapter 2. vejam aqui em Atos capítulo 2. You need to understand in the book of Acts, Vocês precisam compreender que no livro de Atos it was the prototype of what God wanted to do in the church. era um protótipo do que Deus queria fazer na igreja. When the day of Pentecost was fully come, Quando então o dia de Pentecostes veio na sua plenitude, the Bible says a Bíblia diz that Apostle Peter stood up que o apóstolo Pedro se levantou and he prophesied. He began to say these things. e ele então profetizou, começando a dizer o seguinte: Acts chapter 2, verse 16. Atos 2,16. He says, this is that which was spoken by the prophet Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. You know what prophet Joel prophesied. Vocês sabem o que o profeta Joel He said, profetizou. it shall come to pass in the last days Ele disse que aconteceria nos últimos dias that God would pour out his spirit upon all flesh, que Deus então derramaria do seu espírito em toda a carne, and your sons and your daughters shall prophesy. e os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. Did you hear that? Vocês ouviram isso? You should be able to prophesy by now. Então vocês já deveriam poder profetizar agora. You should be filled with the Spirit by now. Vocês já deveriam ser cheios do Espírito Santo agora. But I tell you the truth today. Mas eu lhes digo a verdade hoje. There are many people in Brazil that say, I have the Spirit. Porque há muitas pessoas no Brasil que dizem: eu tenho o Espírito. Some have the Holy Spirit, some have another Spirit. Alguns sim têm o Espírito Santo, outros têm um outro Espírito. But when you have the Holy Spirit, Mas quando você tem o Espírito Santo, He overflows your life. e ele então transborda a tua vida. And it's not so important now that you just speak in tongues. Então não é tão importante que hoje em dia você só fale em
línguas. I'm asking a new question now. Eu estou agora fazendo uma nova pergunta para as pessoas. Not do you have the Spirit. Não é que se você tem o Espírito. Everybody has the Spirit here. Todos têm o Espírito aqui. That's not the question. Não é esta a pergunta. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? That's not the question. Não é essa a questão. Here's the question. Agora, olha só a questão. Does the Holy Spirit have you? Será que o Espírito Santo tem a tua vida? Tem você? Can he tell you what to do? Será que ele pode te dizer o que Can fazer? he show you where to go? Será que ele pode te mostrar para onde Can ir? he overflow your life Será que ele pode transbordar tua vida so that you don't have to sin? para que você não precise pecar? Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Now, I'm getting in trouble lately. Ultimamente eu tenho me metido em problemas. I have lots of friends in Assemblies of God. Porque eu tenho muitos amigos nas Assembleias de Deus. But they're divorcing their wives. Mas eles estão se divorciando das suas esposas. Terrible scandals are happening. Escândalos terríveis estão acontecendo. I said it's not whether you speak in tongues. É por isso que eu disse, não importa mais se você fala Everybody's simplesmente em língua ou speaking não. in tongues. Muitos falam em línguas. The question is, can the Holy Spirit lead you? A questão é, será que o Espírito Santo pode te dirigir, Can dirigir a he tua guide vida? you? Pode guiar a tua vida? Can he tell you no? Será que ele pode dizer não para você? Can he say no? Será que ele pode dizer não para And você? you obey the voice of E God? você vai obedecer à voz de Deus? Because he'll lead you away from sin. Porque ele vai te levar para fora do pecado. You know that's why he gave you the Holy Ghost. É por isso que ele te deu o Espírito Santo. Let me help you today. Deixe-me ajudá-los então hoje à noite. Because tonight, before you leave here, you're going to want what God has for Porque hoje à noite, antes de vocês saírem daqui, vocês vão querer o que Deus tem para you. vocês. You're gonna need what he has. Vocês vão necessitar, precisar do que ele tem para vocês. Let me encourage you with one other scripture tonight. I got Deixe-me several. encorajá-los com mais um Corinthians, versículo para vocês aqui. Chapter 14. 1 Coríntios 14. Because in these next 3 days, Porque nesses próximos dias que nós vamos estar aqui, nessas próximas you're going to quartas-feiras, find out vocês vão descobrir you're going to need to yield. que vocês vão precisar submeter-se. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? You're going to change your prayer. Vocês vão mudar a oração de vocês. Oh, God, give me this. Oh, God, give me that. No, no, Oh, no. Deus no. me dá isso, oh, Deus me dá aquilo. Não. No, stop that. Não, para com isso. It's now time for you to say, Não é tempo de você dizer. not my will, É tempo de você dizer assim, ó. not my will, Não a minha vontade, but your will. mas a tua. Let your will be done. A tua vontade seja What feita. do you want me to do? O que o Senhor quer que eu faça? Where do you want me to go? Onde o Senhor quer que eu vá? If you're wise, Se vocês forem sábios, you'll realize he really is with you. vocês então vão perceber que Ele realmente é com vocês. You'll begin to understand the reality of his presence. Vocês então vão começar a compreender a realidade da If presença you dEle. know he's with you, E se vocês sabem que Ele é com vocês, you don't want to sin. vocês não vão querer pecar. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? I'm going to say a word you may not like. Eu vou dizer uma palavra que talvez vocês não gostem. Some churches don't like this word. Algumas igrejas não gostam desta palavra. It's called holiness. É chamada de santidade. People don't like these words anymore. Tem pessoas que não gostam mais dessas palavras. But if you want the power of God in your life, Mas se vocês querem o poder de Deus na vida de vocês, you're going to have clean hands, vocês vão precisar ter mãos limpas, pure heart. coração puro. You don't have to be smart. Vocês não precisam ser inteligentes. You just have to be willing and obedient. Só precisam estarem dispostos e serem obedientes. All of your pioneers here in Brazil, Todos os pioneiros de vocês aqui no Brasil they were humble people. eram pessoas humildes. Gunnar Vingham, Daniel Berg, Gunnar Vinger, Daniel Berg, Pablo Macalan. Pablo Macalau. Some of you don't even know who that is. Alguns nem sabem quem foram essas pessoas. He founded Madureira in Rio de Janeiro. Ele então fundou a Madureira no Rio de Janeiro. He was a humble servant. Era um servo humilde. He carried the bag of Gunnar Vingham and Daniel Berg. Ele então carregava as malas de Gunnar Vinger e Daniel Berg. He washed their dishes and cleaned
clean their room. Ele então lavava as louças deles, limpava os quartos deles. When God told him to start a church in Madureira, Quando Deus então disse para ele começar a igreja de Madureira, there were no churches. não havia igrejas He ali. went to a hall, Ele foi então para um salão, a dance hall. um salão onde se dançavam. He went there to have church. E ele foi ali para ter igreja The ali. people in the community E as pessoas então na comunidade, responded to the gospel. e então responderam ao evangelho. They came to the dance hall. E vieram então para aquele salão. And then the people that wanted to dance E as pessoas que queriam dançar were upset. ficaram tristes. One man, Um homem, smoking his cigarette, ia fumando lá o seu cigarro. walked into the hall and said, "What is this? Is a church going on in here?" Ele então entrou lá e falou: que é isso aqui? Tá um culto aqui de igreja? A Que é isso? little lady warned him, E então uma senhorinha avisou ele: "Be careful. cuidado, That's a holy man of God." porque é um homem santo de Deus que está He ali. began to curse. Ele começou então a amaldiçoar, a falar She palavrões. said, "Put your cigarette out." Ela falou: então apaga o teu cigarro. He said, "I will not do it." Ele falou: não vou fazer isso não. As soon as he disdained the man of God, Assim que ele então desdenhou o homem de Deus, he dropped dead. ele caiu morto. Did you hear what I said? Vocês ouviram o que eu disse? When they did the autopsy on him, Quando eles fizeram a autópsia naquele homem, they opened him up. eles o abriram. They said it was like his whole body had been hit by a bolt of lightning. Parecia que o corpo dele todo havia sido atingido com um raio. And the fear of the Lord Então o temor do Senhor began to spread all through Madureira. começou a se espalhar por toda aquela região em Madureira. There was holiness. Havia santidade. But now, Mas hoje em dia... I'm going to get in trouble now. Bom, agora eu vou me meter em problemas. Now Madureira Hoje em dia, Madureira has decided decidiu that pastors can divorce their wives, que os pastores deles podem então divorciar suas esposas be pastor for life, e continuarem sendo pastores pela vida and live toda. an unholy life. E viverem uma vida que não é uma vida I santa. warn you in the Holy Ghost. E eu então aviso, alerto vocês no Espírito Santo. When you resist God, Quando vocês resistem a Deus, God's presence will stand off and look at you. a presença de Deus então ela vai ficar assim de fora, olhando para você. That's an unclean vessel. We're not coming in there. Ah, não, esse é um vaso impuro, nós não vamos entrar nele. There'll be no power. Não vai ter poder, There'll be no signs. There'll be no wonder. não vão haver sinais nem maravilhas. Oh, you can preach. Ah, sim, pode se You can get a pregar. crowd. Sim, pode atrair uma But there'll multidão. be no miracle. Mas não haverão milagres. How many want miracle? Quantos aqui querem milagres? Then you're going to need to have clean hands Então vocês vão precisar ter mãos limpas and a pure heart. e um coração puro. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? I know I'm going to get in trouble, Eu sei que eu vou me meter em problemas. but let me tell you the truth Mas today. deixe-me dizer a verdade para vocês hoje à 1 noite. Corinthians chapter 14, 1 Coríntios 14, verse 2. versículo 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. But no man understandeth him, however in the spirit he speaketh mystery. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. How many want to know the mysteries of God? Quantos aqui querem saber os mistérios de Deus? See, when you pray in the Holy Ghost, Vem, quando vocês oram no Espírito you may Santo, not know what he has planned for vocês you, talvez não saibam os planos que Ele tem para vocês, but the Holy Spirit does. mas o Espírito Santo sabe. And he begins to speak to you. E Ele então começa a falar com And he vocês. begins to direct your life. E Ele pode direcionar a tua vida. You'll be led by the Spirit of E God. assim você vai ser direcionado pelo Espírito de Deus. You have access to God. Vocês vão ter acesso a Deus. Look at verse 3. Veja o versículo 3. But he that prophesies speaketh unto men to edification, exhortation, and comfort. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. So when you prophesy, Então, quando vocês profetizam, you're helping somebody. vocês estão ajudando a alguém. How many want to help somebody? Quantos aqui querem ajudar a alguém? See, you can prophesy to your children. Então, vem, vocês podem profetizar para os seus filhos. The school system may say they're going to be male, female, or transgender, whatever that is. Porque o sistema de educação diz que eles vão ser transgênicos ou não vão ter um gênero, não vai ser nem homem nem mulher. You prophesy to them. Mas vocês profetizam para os seus Son, filhos. Filho,
Daughter, filha, you're a mighty man or woman of God. você é um homem ou uma mulher poderosa em Deus. And when you go to school, Quando vocês forem para a escola, you prophesy to your teacher. vocês também profetizem para os teus professores. You lay hands on the sick. Impõe as mãos sobre os doentes. Cast out devils in school. Expulse os demônios na escola It's também. okay, it's okay. Tudo bem, pode If you fazer get in isso. trouble, I'll come to school and get you out. Se vocês se meterem com problemas lá, eu vou na escola e tiro vocês do Cast the problema. devil out of your teacher. Expulse o demônio In dos seus Jesus' professores em nome de Jesus. name. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? You have access to Vocês têm God. acesso a Deus. John chapter 16. Let's João close tonight. 16, vamos terminar então. I want to pray for you tonight. Eu quero ainda orar por vocês. I want to prepare you for your journey. Eu quero preparar vocês para a jornada de vocês. Because when you leave here, you're going to begin to hunger and thirst for His presence. Porque quando vocês saírem daqui, vocês vão precisar estar famintos e sedentos pela presença dele. And He will go home with you. E ele irá então para casa And com you're going to be vocês. praying in the Holy Ghost. E vocês vão estar orando lá no Espírito Santo. You're going to download mysteries into your heart. Vocês então vão fazer ele vai fazer um download dos mistérios dele na vida Then de you're going to vocês. wake up in the morning. Vocês vão acordar pela manhã. You're going to say, I don't know how I know, but I know what to do. Vocês vão dizer, eu não sei como eu sei, mas eu já sei o I que don't know fazer. how I know what to do, but I know what to do. Eu não sei como, mas eu sei já o que fazer. I know who to call right now. Eu já sei a quem telefonar agora mesmo. He will download it into your heart. Ele vai fazer um download no teu coração. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. John chapter 16. João 16. I recommend this for all of you now. Eu recomendo isso então para todos vocês If agora. you really want to know what God has for you, Se vocês realmente querem saber o que Deus tem para vocês, I recommend you read this whole conversation. eu então recomendo que vocês leiam então toda essa conversa de I'm Jesus going com to os seus take you into discípulos. just a section of the Eu conversation. então vou levá-los aqui só para uma parte dessa conversa. It's a conversation. Tudo aqui é uma conversa. It starts in John chapter 13. Começa em João 13. Jesus Christ Jesus Cristo. knows that his time is short. Ele sabia já que o tempo dele já era curto. He begins to gather his disciples. Ele então começa a reunir os seus discípulos. So I guess I should start with this tonight. Eu acho que eu deveria então começar assim com isso How hoje à many of noite. you are his disciples? Quantos de vocês aqui são discípulos dele? I didn't say go to church. Veja bem, eu não disse que se vocês são A frequentadores de lot of igreja. people go to church. Muitas pessoas frequentam A igrejas. disciple is very different. Um discípulo é muito diferente. A disciple does what the master says to do, Um discípulo faz o que o mestre lhe diz para fazer, even if they don't understand. mesmo que eles não compreendam. You don't have to understand how miracles work. Você não tem que compreender como os milagres acontecem. Nobody's figured out how to do the first miracle. Ninguém ainda sabe como aconteceu o primeiro milagre, Water to wine onde a água foi transformada em vinho. has yet to be duplicated. Ainda não foi duplicado. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? So if they can't duplicate water to wine, Então, se eles não podem nem duplicar a água em vinho, why do you think you need to know? por que vocês acham que vocês também precisam saber como milagres it works. acontecem? You just obey God. Simplesmente obedeçam a Deus. Now, in that way, I agree with the Catholics. Bom, nesse ponto eu concordo com os There, católicos. I agree with the Catholics. Nesse ponto eu concordo com eles. They say Mary is right. I agree with them. Eles dizem que Maria estava certa e eu concordo com eles nesse ponto. Mary said, Maria disse assim, ó, whatever he tells you to do, you do it. para os servos: seja o que for que Jesus diga a vocês para fazerem, façam. That's absolutely right. É assim, isso aí está That's certo, não absolutely é? right. Isso aí está certo, What he absolutamente tells certo. you to do, you do it. Então o que ele disser para vocês fazerem, façam. That's why you need to hear his voice. É por isso que vocês precisam ouvir a voz dele. You need to hear his voice. Precisam ouvir a voz dele. How many know his voice? Coisa que conhecem a voz He dele. says, my sheep know my voice. Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. So how many of you are sheep? Agora, quantos de vocês aqui são ovelhas? You should know the voice of God. Então vocês já deveriam conhecer a voz de Deus. When you hear his voice, Ao ouvirem a voz dele, he will show you things to come. ele vai mostrar a vocês coisas que ainda vão acontecer. So he prepares his disciples Então ele preparou os seus discípulos in this conversation. nesta conversa. John chapter 13, João 13, he gets a towel. ele pega então uma toalha. What a wonderful example. Que exemplo He maravilhoso. gets a towel. Ele pega uma toalha He bends down and washes the feet of his disciples. e ele então se curva e ali lava os pés dos seus discípulos. You know, Peter,
Você conhece Crazy Pedro? Peter. Ah, o Pedro, grande Peter Pedro. said, wash my head, Jesus, wash my whole body. Então Pedro falou, não, lava também a minha cabeça, meu corpo todo, Jesus. No. E ele disse, não. I've got just your feet's enough. Só os teus pés por hoje. Peter was full of pride. E Pedro, ele era cheio de orgulho. He didn't know in a few days he was going to be tested. Ele não sabia que dali a alguns dias ele seria testado. You know the story. Vocês conhecem a história. He said, I'll never leave you, Jesus. Bom, ele disse, Jesus, nunca vou te deixar. He said, you're going to deny me 3 times. E Jesus lhe disse, você vai me negar 3 Before the vezes. rooster crows, you're going to deny me 3 times. Ainda antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pride goes before the fall. Orgulho vem antes da queda. And God saw it. He prepared him. Então Deus viu e o He preparou. prepares you for your journey. E Ele então prepara vocês para a jornada de vocês. He knows what you're going to go through. Ele sabe pelo que você vai passar. And so he begins to talk to his disciples. Então Ele começa a falar com seus discípulos. He says, I'm not going to leave you alone. I'm not going to leave you comfortless. Ele diz, eu não vou deixá-los sós. Eu não vou deixá-los sem um consolo. I'm going to send the comforter to you. Eu vou enviar um consolador para vocês. They'll never leave you. Que They'll nu- never forsake. Nunca vai deixá-los e nunca vai abandoná-los. He will help you. E Ele vai ajudá-los. How many will receive what Jesus sends to you? Quantos receberiam o que Jesus tem para enviar para vocês? You see, when you receive it, Uma vez que vocês recebem, then you will begin to receive the manifestation. vocês também começam a receber as manifestações. Look what it says in John chapter 16. Veja o que ele diz aqui em João 16. So I recommend you read John chapter 13, 14, 15, 16, and 17. It's one conversation. Eu recomendo que vocês leiam então João 13, 14, 15, 16, 17. Tudo é uma conversa de Jesus com seus discípulos. But look what it says in verse 7. Mas veja o que ele diz aqui no versículo John 7. chapter 16, verse 7. 16, 7. Nevertheless, I tell you the truth, it's expedient for you that I go away. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, If I go not away, the Comforter will not come unto you. porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. But if I depart, Mas se eu for, eu will send him unto you. vou enviá-lo a vocês. Now, how many say, yes, I'll receive what Jesus sends to me? Quantos podem dizer sim, eu recebo o que Jesus tem para me enviar? This is for disciples now. Agora imagine, isso aqui é para discípulos, tudo If bem? you are a disciple Se vocês são discípulos and you're going to obey Jesus, e vocês vão obedecer a Jesus, then you need to receive the Comforter. então vocês também precisam receber o Consolador. Now look at verse 8. Veja o versículo, And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. And let me help you understand. Deixe-me ajudá-los a Just compreender. have a few more minutes now. Só temos mais alguns minutos. How many of you are saved? Quantos aqui já são salvos? I got news for you. Eu tenho notícias para I vocês. have news for you. Tenho notícias para vocês. When you got saved, Quando vocês foram salvos, it wasn't the preacher that saved you. não foi um pregador que salvou vocês. It wasn't the musicians that saved you. Não foram os músicos que salvaram vocês. It was the Spirit of God Foi o Espírito de that Deus opened your que eyes, abriu os teus olhos, opened your abriu os ears, teus and ouvidos. said, vamos lá, E disse, vamos come on, lá. come on. You need Jesus Christ Você right precisa now. de Jesus Cristo agora mesmo. He's called the Spirit of E ele é truth. chamado de o Espírito da And verdade. he will help E you. ele vai ajudá-los. He will show you things to E ele come. vai te mostrar coisas que ainda vão acontecer. So you've already met the Spirit of Então God. vocês já tiveram encontro com o Espírito de He's Cristo. here in the atmosphere right now. E ele está aqui nessa atmosfera agora mesmo. Look what it says right here. Veja o que ele diz bem aqui. It says in John chapter 16, Então diz aqui em João 16, verse 12, versículo 12. I have yet many things to say unto you, but you can't bear them now. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. However, when he, the Spirit of truth, has come, Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, that's another descriptive name of the Comforter. então esse aqui é um outro nome que descreve o The Consolador, Holy Spirit, o Espírito Santo. he's the Spirit of truth. Ele é o Espírito da verdade. Jesus Christ is the truth. Jesus Cristo é a verdade. He's the way, he's the truth, he's the life. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No man comes into the Father except by him. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. And you can't even hear unless the Holy Spirit opens your ears. E você não pode sequer ouvi-lo, a menos que o Espírito Santo abra os teus ouvidos. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? You've walked by many people who didn't get saved. Vocês podem andar
e passar por muitas pessoas que nem sequer foram They salvas. heard the same message you heard. Ouviram a mesma mensagem que você ouviu. But there was a voice that spoke to you. Mas houve uma voz que falou com The você. voice of the Spirit of A God. voz do Espírito de That Deus. said, hey, he's talking to you. Que disse: ei, ele está falando He's com talking você. to you Está falando today. com você hoje. And that caused you to be convicted. Isso fez com que você fosse convencido. The Holy Spirit is the one that convicts you. O Espírito Santo é aquele que te convence. He doesn't condemn you. Ele não te condena. That's another spirit. Esse aí é um outro Espírito. The Holy Spirit O Espírito Santo, convicts you ele te convence of your sin. dos teus pecados. He convicts you. Ele te convence. He convinces you Ele te convence that you need something. que você precisa de algo. And when you need Jesus E Christ. o que você precisa é do Senhor Jesus When you Cristo. receive Jesus, Vocês recebem a you Jesus. get the key to everything else. E quando vocês o recebem, vocês recebem a chave para tudo mais. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Look what it says here. Veja o que ele diz aqui. Verse 13. Versículo 13. However, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Quando ele vier, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. How many want to know things to come? Quantos aqui querem saber coisas que ainda vão acontecer? See, when you know the things to come, Vem, quando vocês conhecem as coisas que ainda vão you can acontecer, begin to prophesy, você então começa a profetizar. because he shows it to you. Porque ele mostra a You vocês. see it Você vê a coisa. here Aqui, ó, in your spirit. no teu espírito. And if you believe what he shows Se you, vocês creem no que ele mostrar para vocês, it shall come to pass. isso então acontecerá. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Let me close with this tonight. Deixe-me terminar então com isso hoje à noite. I want you to understand something. Eu quero que vocês compreendam algo. How many of you are born again? Quantos aqui já nasceram de novo? Já tem Jesus no coração? Let me explain it to you this way. Deixe-me explicar para vocês desta maneira, olha I só. just have a few more minutes. Eu tenho mais alguns minutinhos, tudo bem? 5 more minutes. 5 minutes. Mais 5 minutos. I want you to understand. Eu quero que vocês compreendam algo. I like to speak to the generation. Eu gosto de falar às gerações. Yeah, we have an older generation, you have a younger generation. Nós temos gerações já de mais idade, outras mais jovens. Let me explain it to you both ways. Mas deixe-me explicar a vocês de ambas as maneiras. For us older people, Para nós já de mais idade, when you are saved, quando você foi salvo, it's like being connected to a fax machine. é como estar conectado a um fax. Some of you old enough to remember fax machine? Quantos aqui já tem idade suficiente para se lembrar de um fax? Fax. Também? Fax. Some have never even seen a fax machine. Porque tem alguns aqui que nunca viram, nem sabem o que eu estou falando. But for us older people, we remember fax machine. Mas nós já de uma certa idade já lembramos de um fax. And so a fax machine will communicate with another machine. Bom, um fax num lugar vai se comunicar com outro fax num outro lugar. When you make the connection, Quando você faz a conexão, there was a sound of the connection. havia então um som que mostrava que a conexão estava A Brazilian fax machine. Esse aqui é brasileiro. And when that machine makes a connection, Então quando uma máquina se conecta à outra, the key to receiving from the other machine então a chave para receber algo da outra máquina was to stay connected era permanecer conectados long enough o tempo suficiente so that when it sent the other information to you, para que quando aquela máquina enviasse uma informação para você. see, this is why the older people, Isso aqui é para pessoas já de mais idade. see, the older the mamas, they would say, baby, just wait on Jesus, wait on Jesus. Vem, as mais velhas falavam assim: bebê, espere Jesus, espere Jesus, espere Jesus. The mamas, they knew what to do. As mamães não sabiam bem o que fazer. And let me explain. Deixa eu explicar assim. There was a position Havia uma posição ainda to receive. para receber. When you made the connection, Quando você faz a conexão, you had to stay connected você precisava permanecer long conectado enough o tempo suficiente so that the revelation would come. para que a revelação então viesse. It would take a little while, Sim, às vezes demorava um pouco, but there was the sound of the connection. mas havia então um som da conexão. Speaking in tongues, it's a language. O falar em línguas é uma conexão. Yeah, your fax machine, it's a language. Sim, o fax é uma linguagem também.
And then mamas, they would get up. Então as mães se levantavam. They would say, baby, I know what to do. E então elas diziam, filhos, agora eu sei o que They fazer. turned to a scripture and said, oh, here it is. Here. E então elas abriam a Here's the palavra answer right here. e falavam, agora tudo bem, eu já sei o que fazer, a resposta está bem aqui, ó. They couldn't even read, they couldn't even write, but they found it. Eram pessoas que sequer conseguiam ler, não sabiam nem ler, mas elas achavam, Because they received the revelation. porque elas haviam recebido a revelação. Did you hear what I said? Ouvindo o que eu disse? But this generation is a little bit different. Mas nessa geração de hoje em dia é um pouco diferente. The older generation. Uma geração, This newer generation. essa geração mais nova. But God's the same. Mas Deus é o mesmo, lembra? There's still a language of the communication. Então ainda existe uma linguagem de comunicação. Yeah, when you use the internet today, Quando you você- don't really hear the modem. Beep, 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 beep. Quando você ouve quando você usa a internet hoje em dia, você já não ouve mais o som daquele But it's there. aparelho, The language is there. do modem, mas a Yes. linguagem ainda está ali. And when you make your connection, Mas quando você faz a tua conexão, now, you know, in the old days, nos dias antigos, I had an old phone. eu tinha um telefone antigo. I had a dumb phone. Eu tinha um telefone que não sabia nada. That phone couldn't do much. Não fazia muita If coisa. I knew the numbers, Bom, se eu soubesse o número para I ligar, could call. If they knew my number, they could call. dava para ligar para a pessoa. Se a pessoa soubesse meu número, dava para ligar para mim. But now you got smartphone. Mas hoje em dia nós temos esses smartphones, esses And telefones my inteligentes. wife wanted me to get a smartphone. I didn't want one. E a minha esposa, ela queria que eu tivesse um telefone mais novo. I resisted. I Eu não said, queria. no. Eu resisti, eu disse I não. like my old phone. Eu gostava daquele meu telefone It's antigo. like Star Trek. I like it. Era como aquele Star Trek, né? Ele abria assim. I like my old phone. Eu gostava dele. But she said, no. You need a new phone. E ela disse, não, você precisa de um novo telefone. She said, you need to be connected. Ela falou, você precisa estar conectado. I said, no, I like it the way it is. Aí ele falou, não, eu gosto One do day, jeito que she está. changed my phone. Um dia, ela comprou um outro telefone para mim. And when she gave me the upgrade, Aí quando ela me deu um novo I telefone, realized the power of this phone. aí eu percebi o poder desse novo telefone. I was like, wow, Eu falei, uau! Wow. Everywhere I go, Por todo lugar que eu for, I had access. eu tinha acesso. I had access. Eu tinha I acesso. had access to Google. Eu tinha acesso ao Google. Everything that Google knew, I knew. Ah, então tudo que o Google sabe, eu posso saber. The power of this phone was incredible. Então o poder desse telefone era incrível. Everywhere I went, Por todo lugar que eu ia. I could travel Brazil like I was a Brazilian. Eu podia viajar aqui pelo Brasil como se fosse um I had brasileiro. Google Maps, I had Waze. Wow, Eu tinha o Google Maps, eu tinha também o Waze. incredible. É incrível. But the power of this phone Mas o poder desse telefone was in its connection. estava em sua conexão. So I began to realize. Então eu comecei a perceber. I did it when I got here. E quando eu cheguei aqui, I said, you have Wi-Fi? eu já perguntei, vocês têm Wi-Fi aqui? You have Wi-Fi? Tem Wi-Fi? You have Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Everywhere I go, I make sure I have Wi-Fi. Todo lugar que eu vou, eu me certifico de que haja Wi-Fi. Because the power of this phone Porque o poder desse telefone is in its connection. está em sua conexão. You have Wi-Fi. Vocês têm Wi-Fi. Did you hear what I just said? Vocês ouviram o que eu acabei de You dizer? have Wi-Fi. Vocês também têm Wi-Fi. You just realize Vocês simplesmente when you find the têm connection, consciência que vocês, quando têm uma conexão, you just need to know the password. vocês só precisam saber a senha. Let me tell you what the password is. Então deixe-me dizer qual é a senha. Do you know what your password is? Vocês sabem qual é a senha de vocês? J-E-S-U-S. And when you put in your password, Quando vocês então escrevem lá a tua senha, your phone is a check. então o teu fone, And you have access. e vocês têm acesso. You have access Vocês têm acesso to all the power of heaven. a todo o poder que está nos céus. He'll lead you. Ele então vai te liderar. You can go anywhere he tells you Vocês to podem go. ir para qualquer lugar que ele te disser para ir, As long as you're connected. desde que vocês estejam conectados. Jesus Christ Jesus Cristo is your password. é a tua senha. Stand on your feet tonight. Vamos nos levantar hoje à noite? I want to pray for you Eu tonight quero orar por vocês hoje à noite, because now the Spirit of God porque agora o Espírito de Deus, is going to overflow your life. ele vai transbordar a vida de vocês. Turn the music up, Mr. Lift your hands. Pode colocar a to the Lord. música. Levante as tuas I mãos. want to pray for you tonight. Eu quero orar por vocês hoje à noite. I want to pray for you to receive the revelation. Eu quero orar para que vocês recebam a revelação. I want you to lift up your hands now. Levante as tuas mãos hoje à noite. If you have never been filled with the Holy Ghost, Se você que está aqui nunca foi cheio do Espírito Santo, you're going to receive tonight.
Vocês vão receber hoje à noite. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? If you are already filled with the Holy Ghost, Se vocês já são cheios do Espírito Santo, I want you to know there are baptisms. eu quero que vocês saibam que há batismos. You can receive more. Vocês podem receber mais. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? You can receive more. Vocês podem receber Do mais. you want more? Vocês querem mais? The Bible says A Bíblia diz when we lay hands upon you, que quando nós impormos nossas mãos sobre we'll vocês, stir up the gift of God inside of vai you. estarmos então agitando o dom de Deus que está dentro de vocês. There's some good stuff inside of you. Porque há boas coisas dentro de vocês. You just need to be stirred up. Só precisam ser agitadas. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? You just need the gift to be stirred up inside of you. Vocês só precisam então ser agitados dentro de vocês. I love, I like the juice, the soup, the juice here. Orange juice, papaya. Eu gosto dos sucos que vocês têm aqui de laranja, de papaya, de Sometimes, mamão. if the juice sits too long, Às vezes, se o suco ele fica muito tempo you got to get a little Parado. stir it up. você precisa então pegar algo para começar a... Because the good stuff mexer is nele. settled down. Porque senão ele começa a ficar tudo parado It lá no settled down fundo. to the bottom. Ele fica no fundo. If you don't use what God gives you, Se vocês não usarem o que Deus dá a vocês, if you don't use what He speaks to you, se você não usar, não fazer o que Ele fala com you vocês, still have it, vocês ainda vão ter. but it goes dormant. Mas ele fica lá dormente. It needs to be active. Precisa ser ativo. It needs to be activated by faith. Precisa ser ativado pela fé. I want you to take a step of faith today. Então hoje eu quero que vocês deem esse passo de fé. If you want more of God's presence, Se vocês querem mais da presença de Deus, I want you to get to this altar now. eu quero que vocês então cheguem a este altar. Lift up your hands. Levantem as mãos. The presence of the Lord is A here. presença do Senhor está aqui. A música, por favor, pode aumentar. The presence of the Lord is here. A presença do Senhor está aqui. What you need more than anything else O que now, vocês precisam mais do que qualquer coisa agora, you need the Spirit of God. vocês precisam do Espírito de Deus. Jesus Christ Jesus Cristo, paid the price Ele já pagou o preço for you to be free. para que vocês sejam libertos. You are free Vocês são livres from the penalty of sin. de todo o castigo do pecado. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. And when you receive Jesus E Christ, quando vocês recebem a Jesus Cristo, you are free. vocês ficam livres. You'll leave if you die today, you'll be absent from the body, present with the Lord. Em Cristo, se você morre hoje, você está ausente do corpo e presente com o Senhor. So that's not the problem. Então esse já não é mais o problema. If you're saved today, you're saved, Se vocês já são salvos, vocês são salvos. but you have to continue to walk with Him. Mas vocês precisam continuar a andar com Ele. Let Him lead you. Deixe-o liderá-los. Don't go astray. Não se afastem dele. Don't turn back and make your own doctrine. Não deem as costas a Ele e façam suas próprias doutrinas. Read the Word of God. Leiam a palavra de Deus. Do the will of God. E façam a vontade de Deus. But then you need to know something. Mas então vocês precisam saber de algo. Sin still does have power. O pecado ainda tem o seu poder. Did you hear what I said? Ouviram o que eu disse? Sin still can pull you. O pecado ainda pode te puxar. Pornography can still draw you. Pornografia ainda pode te atrair. Carnal, fleshly Christians. Cristãos carnais. People who live in the flesh. Pessoas que vivem na carne. But when you're filled with the Holy Mas quando Ghost, você é cheio do Espírito Santo, when you're filled with Spirit of God, você é cheio do Espírito de when He Deus, overflows your life, e Ele então transborda a tua vida, you can look at sin, você pode então olhar para o pecado, whether it comes on your computer, quando ele vem no teu computador, or whether it knocks on your door. ou seja, ele bate na tua You porta, can say, no, talk to você the então fala, hand, baby. agora, para com isso aí. Talk to the hand, baby. Pode falar, pode parar com isso I'm agora. saved, Eu sou salvo, I'm sanctified, sou santificado, and I'm full of the Holy e eu Ghost, sou cheio do Espírito and God Santo, will lead me, e Deus vai me God will dirigir, guide me, Deus vai me guiar, He will protect me, Ele vai me proteger, provide for me, vai prover He'll para mim, lead me to my promised land. Ele vai me levar para minha terra Father, prometida. in Jesus' name, Pai, em nome de in Jesus, the name that is above every nesse name, nome que é sobre todos os nomes, Jesus Christ our Lord, Jesus Cristo nosso we Senhor, receive tonight te recebemos hoje à noite, everything you have for us. tudo que tu tens para nós, I release it to them eu tonight. libero a eles hoje à noite, I release it to them eu tonight. libero para suas Let them vidas be hoje à noite, filled with the Holy que eles Ghost. sejam cheios do Espírito Santo, Let them speak in que tongues. eles falem em línguas, Let them que prophesy. eles profetizem, Let them que declare eles declarem and e decree. decretem, And every word of their mouth, que todas as palavras que saem da every boca word deles, of their mouth todas as palavras que shall saem da come boca to deles,
pass. Elas vão acontecer. They'll be blessed coming in Eles serão abençoados ao and entrar blessed going e out. abençoados ao sair. No weapon formed against them is going to Nenhuma arma prosper. forjada contra eles prosperará. The head, not the tail. Eles são cabeça e não cauda. Above, not Não below. acima e não abaixo. The Spirit of O God Espírito de will Deus lead you. vai dirigir He você. will guide Ele you. vai guiar He will vocês. show E you vai mostrar a vocês things to come. coisas que ainda vão When acontecer. you see them, Quando vocês verem, when you hear quando them, vocês ouvirem, prophesy out of comece a your mouth. profetizar essas coisas na sua vida. Prophesy by faith. Profetizem pela fé. Declare and decree Declarem e decretem everything that He said in tudo His que Ele Word. diz em sua palavra. Everything that He said in His Tudo que Ele Word. diz em sua palavra. My God shall supply. Meu Deus me suprirá. My God shall supply Meu Deus me suprirá all of my todas as minhas needs. necessidades. Everything that I need. Todas as minhas My God necessidades. shall supply O it. meu Deus suprirá. I'm blessed. Eu sou abençoado. I'm blessed. Eu sou abençoado. Blessed to be a blessing. Sou abençoado para ser uma bênção. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Levante